Agora nós vamos passar a palavra para o doutor Rogério Scarabel. Atua no setor de saúde desde 2004, tem ampla experiência nos segmentos de saúde suplementar e saúde pública, esteve à frente da ANS, na condição de diretor-presidente substituto e como diretor de normas e habilitação de produtos. Graduado em Direito pelo Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha, em São Paulo, possui especialização em Gestão Hospitalar e Organização de Saúde pela Universidade Federal do Ceará, em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Universidade de Fortaleza. Atualmente atua na área de Direito Empresarial, com ênfase na assessoria de empresas e profissionais na área de saúde. Doutor Rogério, por favor. Obrigado. Primeiro, agradecer ao COPEDEM, ao desembargador, presidente, pelo gentil convite. Ministro, muito obrigado, cumprimentá-lo, meu caro Gustavo, meu caro Pablo, muitíssimo obrigado. Eu queria só Eu posso ficar em pé? Ah, sim, é que eu tenho dificuldade de falar sentado. Eu trouxe aqui me apresentar, meu nome é Rogério Scarabel, eu hoje faço parte da banca Miglioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel. Nós temos nossa atuação totalmente voltada para a saúde. Eu quero falar aqui sobre um pouco sobre a dinâmica da saúde suplementar. Vou trazer algumas questões, alguns pilares da saúde suplementar que eles não podem ser retirados porque senão o sistema não funciona. Vou trazer também algumas estatísticas a respeito da estabilidade regulatória e, por fim, alguma característica e alguns números no mercado para a gente entender o que ocorre hoje. Eu queria ler essa motivação. Eu gosto muito de visitar o passado. Tem uma frase, né, que diz que quem olha o passado é nobre, quem não olha é pobre. Então, antes de 1998, e essa motivação está na ADI 1931, que falou sobre, quando veio a lei, a 9656, absolutamente todos os artigos foram contestados por serem inconstitucionais. Inclusive, o julgamento acabou agora em 2018. Né? Então, é bastante importante. Mas, lá na motivação, que está lá no processo, nesse acórdão, que tem o link ali embaixo, ele fala o seguinte: este mercado sem regras sempre se pautou pela conduta aética, pela assimetria de informação, pelo lucro com a exclusão, e isto significa que a prática corrente sempre foi a de procurar fazer um produto que o cliente possa pagar. Nunca se chegou a ser enunciado claramente a intenção de fazer um produto tipo tailor-made, isto é, de acordo com a necessidade do consumidor. Pelo simples fato de que definir necessidade em saúde é extraordinariamente difícil e o colocaria frente a questões fundamentalmente de natureza ética clínica, que nem o empresário mais afastado da prática clínica pode desconhecer. Então, isso aqui é um retrato do que era antes da regulamentação. E isso é reconhecido por todos, muitos chamam de época da selvageria, né? Onde tinha 3 diárias de UTI e medicamento era até certo valor, depois não era aplicado. Então, isso é importante para nós entendermos a importância, mas a importância da regulação da saúde suplementar no Brasil. Neste momento, é criada a Lei 9961, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde a sua finalidade é defender o interesse público e regular as operadoras de saúde, inclusive na entrega feita pelo prestador. Então, esta é a missão da Agência Nacional de Saúde. O que ela faz, basicamente? A regulação, ela normatiza, ela monitora e ela fiscaliza. Esta é a função da agência reguladora, para que não haja excessos, para que a discussão seja técnica, para que realmente haja a proteção do consumidor, a proteção do contribuinte. Os exemplos que o doutor Gustavo trouxe realmente trazem essas questões
em que muitas vezes, quando nós nos debruçávamos sobre as discussões levadas até a agência, ou por desconhecimento, ou por algum outro motivo, fora as questões técnicas, normalmente eram até impressionantes. O que acontece, e a gente vê isso atualmente. Então, além desses objetivos, existe uma função de tornar o consumidor mais consciente, ou seja, um plano de comunicação para que todos compreendam a questão da dinâmica da saúde suplementar, as empresas sejam solventes, ou seja, que elas tenham garantias de que, quando, por se tratar de um contrato aleatório, que quando for necessário, essa empresa tenha condições de pagar. Ninguém paga um plano para usar. A gente paga um plano para que, no futuro, quando necessário, eu possa utilizá-lo e aquela entrega seja feita tal como foi contratualizado. Informações estruturadas, absolutamente, tirando as reservadas comercialmente, mas todas as informações estão disponíveis na página da agência. E nos últimos 2 anos, eu não sou mais da agência, eu saí em agosto de 2021. É que eu falo com tanto entusiasmo da agência, parece que eu sou um servidor público ainda, mas não sou. Mas todas as informações estão em BI, ou seja, em painéis dinâmicos. Quem quiser saber reajuste por operadora, por ano, por modalidade, preço de plano de saúde, toda a situação financeira, econômica financeira de todas as operadoras, tudo que foi utilizado, tudo que foi gasto na saúde suplementar, está lá estruturado. Então, muito mais do que ter dados, o objetivo é levar informação a toda a sociedade. Produtos que sejam adequados, como foi dito, não um produto que caiba no bolso, mas sim que entregue uma saúde, que seja que ele tenha integralidade. Integralidade, às vezes eu ouço a respeito da integralidade e não me parece fazer sentido. Integralidade não é dar tudo. Integralidade é que a pessoa, dentro da sua condição de saúde, receba tudo o que ele necessita. Isso é a parte de integralidade dentro da sua jornada. Que entregue uma assistência de qualidade e num acesso oportuno. Não adianta eu ter uma necessidade de hoje e receber daqui X meses. Nós temos grandes desafios na saúde atualmente. O envelhecimento populacional é uma realidade. Hoje, eu não me lembro, acho que eu não coloquei aqui, mas o envelhecimento populacional é uma realidade e isso faz com que o prêmio aumente. As doenças crônicas não transmissíveis, o aumento da demanda. Vou falar um pequeno exemplo sobre o que é aumento de demanda. Nós tínhamos até 3 anos atrás o câncer de pulmão. Câncer de pulmão, câncer prevalente. Hoje nós temos 34 tipos de câncer de pulmão raros. Então, assim, é um aumento de demanda baseado nas descobertas, ou seja, o impacto que tem a tecnologia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Até a própria inserção da tecnologia na saúde fez com que muitos rumos de doenças foram completamente alteradas. Né? Câncer, AIDS, né? Tudo isso, a tecnologia tem esse poder, elas impactam na vida das pessoas, não há dúvida. Tecnologias cada vez mais personalizadas, como eu disse a respeito do câncer. Agora são 34 tipos de câncer. E já tem agora, já está tendo no Brasil, inclusive. Tira-se o sangue da pessoa, leva para os Estados Unidos, faz uma alteração de DNA, traz de volta e a pessoa está curada. Isto já existe no Brasil, só não é pago pelos planos de saúde. Alguns estão sendo pagos, inclusive, mediante liminares. E o alto custo. Aqui eu coloquei o alto custo, uma provocação de uma pergunta, porque quando nós falamos em impacto de tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa mente é quanto isso vai custar. Mas é importante nós compreendermos que isso impacta o futuro das pessoas. Né? Isso impacta na vida das pessoas. Então, nós não podemos falar de preço, nós temos que falar de valor. Acontece que, se nós usarmos de forma totalmente irracional, talvez não tenhamos dinheiro para pagar esse plano. E eu não estou dizendo que o sistema vai quebrar, a operadora... Não é verdade. 100% das operadoras que quebraram por má gestão. Ponto. Não existe a operadora vai quebrar.
Acontece que o mercado vai ser de outro tamanho. É esse o ponto. As pessoas não vão ter condições de pagar. O doutor Gustavo acabou de falar. Um medicamento de 12 milhões. Eu me lembro que quando eu entrei na agência em 2018, eu nunca tinha ouvido falar de um tratamento de R$1 milhão, de uma conta de R$1 milhão. Hoje, qualquer comprimido custa R$1 milhão. Esse medicamento custa 12 milhões de reais, está sendo discutido, é 6, é 8, é 12. São 388 pacientes. Nós incorporamos o maior número pela incorporação, e está lá na página da agência, para 78 pacientes, são 285 milhões de reais. Um medicamento, e está incorporado. Então, eu penso que essa racionalidade é que é bastante importante. Esse aqui, não tem como olhar para o setor de saúde suplementar sem compreender a questão do mutualismo. O mutualismo, e qual que é o problema? O mutualismo são que nós aqui, se nós fôssemos um plano de saúde, todo mundo vai pagar, mas não é todo mundo que vai usar. Então, ele não é uma capitalização. Muito se vê, principalmente em petições iniciais, assim, pagou a vida toda e agora que precisa, não tem. Isso não existe. Tá? O mutualismo ele se encerra no todo exercício, igual seguro. Ninguém vai pondo dinheiro, fora o PGBL, né? Que aprendi hoje aqui, estou craque. Né? Então, o mutualismo é importante. E qual que é o problema do mutualismo? É que nós precisamos pôr gente dentro do sistema. E o sistema de saúde suplementar é um mercado maravilhoso. Porque eu tenho o produto, quero vender, a pessoa quer comprar, mas existem barreiras intransponíveis que não conseguem juntar essas duas pessoas. É um mercado muito interessante. Outro caso é o pacto intergeracional. Na saúde suplementar não tem pobre pagando para rico. Isso só existe no SUS. No SUS, não tem rico pagando para pobre. No SUS, rico paga para pobre e o jovem paga para o mais velho. Na saúde suplementar só existe o jovem pagando para o mais velho. Então, se nós tivermos um problema de mutualismo, ou seja, se nós não colocarmos pessoas para dentro, o que vai acontecer é que a porta de entrada fica muito alta. E quanto menor a pessoa, maior o prêmio, maior o reajuste. E tudo é baseado no risco. O professor já deu uma aula aqui sobre riscos, não vou me alongar aqui. E o risco, e dessa forma é que se faz o preço. Então, quanto maior o risco, maior o preço. Quanto maior for o risco, maior se paga o preço. Um outro problema que foi criado na saúde suplementar, que é a questão de limitar o reajuste. Quando eu limito o reajuste em 60 anos, eu pressiono aquele reajuste para toda a cadeia, ou seja, de 0 a 60 fica pressionado. Por isso que foi criada as faixas etárias. Então, o risco, o reajuste, né, chamado, tecnicamente é um reajuste, porque ele reajusta a mensalidade. Mas ele é uma alocação de risco, ele não é um reajuste em relação à remuneração ou ao valor da moeda ou à sua utilização. Ele é uma alocação de risco em razão da idade. Quanto mais velho eu fico, maior a exposição de risco. E quanto maior o risco, maior o preço. Então, quando nós falamos da agência, nós entendemos o quão importante é a estabilidade das regras regulatórias. Ontem estava falando o ministro Noronha. O ministro Noronha falou aqui em relação às questões das empresas. Quando eu venho investir em alguma coisa, eu preciso saber qual que é, como é que funciona aquele mercado. Né? Então, vários trabalhos são feitos disso. E a questão do reajuste, que o Gustavo aqui também acabou de citar, e o reajuste, o impacto foi 2,97 por ano, ou seja, o menor impacto da história em relação ao plano de saúde, mas é óbvio, 15,5 e dinheiro nas classes, ele não está sobrando. Então, realmente, eu não posso pagar e pronto, eu entendo, mas questão de impacto técnico foi de 2,97 por ano. Mas por que é importante nós mantermos a regra regulatória? Eu vou dar esse exemplo. Quando estava na pandemia, em 2020, e outra coisa também, a metodologia do reajuste individual em relação a mercado mutualista, na minha opinião, é uma das melhores regras que tem no mundo.
porque ele identifica e ele apresenta com clareza a utilização, ou seja, 80% do impacto naquilo que se utiliza. Se eu quero um reajuste menor, eu preciso utilizá-lo com racionalidade, senão ele vai ter sempre um reajuste maior. E por que é importante a estabilidade na regra regulatória? Para que o mercado saiba o que vai acontecer. Na pandemia foi 8,14, e foi uma grande discussão, com intervenção do Congresso, querendo acabar com o reajuste. No ano seguinte, foi negativo 8,19, exatamente porque foi mantida a regra regulatória. E se todos aqui observarem, em nenhum momento os investidores saíram desse mercado. Por quê? Porque você pode discordar da regra, mas todo mundo conhece a regra. Todo mundo sabe qual é a regra do jogo. E isso, na minha opinião, é bastante importante, porque isso mantém o equilíbrio financeiro, mantém de forma adequada. Nós temos que entender que a agência, não só a agência de saúde, mas todas as agências, ela é dotada de uma situação de mercado, de uma profunda complexidade técnica. E por isso que é importante que se tenha uma agência, porque ela atua na falha de mercado. E ela só deve atuar, ou só deveria atuar, se fosse realmente identificado uma falha de mercado. Porque a primeira coisa que uma agência deve fazer é analisar tecnicamente e ver se o melhor é realmente não fazer nada. Senão o mercado não se desenvolve. Posso dar um exemplo claro do que é uma intervenção, na minha opinião, totalmente equivocado. Quem se lembra dos patinetes? Patinete veio no Brasil, o que foi que fizeram? Lei. A partir de agora você precisa cadastrar o patinete, colocar joelheiro, colocar cotoveleiro, colocar capacete, ele tem um ponto específico, e eu não sei quem foi que tirou o extintor de incêndio, porque era para ter o extintor de incêndio também. Em uma semana, o mercado de patinete desapareceu. Não faz sentido essa intervenção. Então todo mundo, a agência precisa regular a clínica popular, precisa regular. Se ela for regular, ela vai acabar com esse mercado. Deixa o mercado se desenvolver e vamos ver qual é a falha. Quem aponta uma falha aqui da clínica popular? Qual é a falha da clínica popular? Então, enquanto não tiver falha, não deve haver intervenção, na minha opinião. Isso passa pela preservação da relação contratual, questões, preceitos constitucionais e de ordem pública. Vou me apressar aqui que eu estou correndo aqui. Estou atrasado já, né? Estabilização das relações, vou dar algum exemplo aqui. Um exemplo. A Lei 13.848 de 2019, ela traz claramente a garantia da sociedade poder controlar as ações da agência. Então, ela fala de AIR, em que pese as agências já usarem que é a análise de impacto regulatório. Se eu apertar esse botão aqui, o que acontece com o consumidor? O que acontece com o empresário? O que acontece com o prestador? O que acontece com o plano de saúde? O que acontece na sociedade? O que acontece no SUS? Isso é uma análise de impacto regulatório. E isso é obrigatório a partir do ano de 2019. A consulta pública, ou seja, toda a agência, na ANS, tudo que é feito na agência é transmitido ao vivo. É a única agência reguladora do mundo que transmite suas decisões ao vivo. Todos os documentos de incorporação, tomada de decisão, motivo, está tudo na página da agência. Podem ser consultados por qualquer cidadão. Os TACs, né, a agência tem uma lei própria, específica, prevista em lei, como se deve fazer e como ele é fiscalizado, os TCACs. Então, isso é muito importante. E também a lista tríplice. Até 2019, nós tínhamos problema de quórum. Hoje não existe mais problema de quórum em agência reguladora. Se os diretores não forem nomeados pela Presidência da República, imediatamente os servidores públicos assumem a cadeira e não tem problema de quórum, ou seja, mantendo uma estabilidade regulatória. Eu já falei do reajuste individual, da manutenção, da importante manutenção, mas falo do revogaço. Nós tínhamos 2.390 e tantas normas na agência, mais da metade sem utilidade.
Quando um investidor vem para um país e vai olhar 2.000 normas, como é que eu consigo pensar em analisar só para uma saúde suplementar 2.000 normas? É uma coisa inconcebível. Então, nós fizemos lá o revogaço, depois teve também o próprio decreto determinando que isso fosse feito em todos os órgãos, e foram eliminados já mais de 800, e consolidadas mais de 800 normas só na agência. Então, nós vivemos atualmente num sistema rápido de tomada de decisão, uma evolução tecnológica. Nós sabemos que o dinheiro, mesmo na área privada, ele é finito, os recursos são finitos, mas as demandas são infinitas. Na saúde, funciona assim. Essa clínica ela atende 1.000 pacientes. Se tiver muito apertado, se eu abrir uma clínica do outro lado da rua, ela não vai ter 500 aqui, 500 lá. Vai ter 1.000 aqui e 1.000 lá. Ela é uma tecnologia acumulativa, por demanda espontânea. Então, este é um grande problema. Mix epidemiológico. Nós convivemos com o zoogesma, aqui que foi citado, mas nós temos cólera e sarampo ainda hoje. Então, assim, esse mix, aonde eu emprego o dinheiro, é fundamental. Mudanças culturais e a evolução tecnológica. Esse aqui é um painel do Brasil, atualmente, da saúde toda. É o 8º maior mercado de saúde do mundo. Nós temos mais de 20.000 laboratórios, 25% da população tem plano de saúde, quase 500.000 médicos, 914.000 enfermeiros, 300.000 estabelecimentos de saúde, mais quase 7.000 hospitais, com quase 500.000 leitos. E atinge, em dinheiro, nós estamos falando de 9% do PIB, sendo que a saúde suplementar responde por 4,9%, ou quase a metade disso. Então, é um mercado muito robusto, muito relevante para o país. Isso aqui só um desenho que é importante nós compreendermos que os planos, a maioria dos planos, ou seja, 80% dos planos, são empresariais. Isso significa que ele está intimamente ligado com a economia do país. Se declinar a empregabilidade, declina na mesma medida. São linhas siamesas. Se você olhar até 2020, óbvio, são linhas siamesas. Quando cai a empregabilidade, cai o plano de saúde, até por conta dessa questão. Aqui um número, né, atualmente tem 49,7 milhões, e um dado importante para ver o quão valorizada está sendo a saúde e como se necessita de uma estabilidade regulatória sobre esse aspecto. Em apenas um ano, entrou 2 milhões de vidas na saúde suplementar. Claro, foi por conta da pandemia, não há dúvida disso, mas demonstra o quão importante é. Em relação à receita, nós estamos falando de um mercado de 250 bilhões de reais atualmente, ou seja, uma cifra bastante expressiva. Do ano de 2020 a 2021, 135 transações, pelo menos o que foi mapeado por esse site aqui, de fusões e aquisições na área da saúde, ou seja, um mercado importantíssimo, onde a estabilidade regulatória, a confiança no regulador e a resposta, que a gente chama de análise de resposta regulatória, está sendo de forma positiva e importante, vem mostrando para os investidores, e aqui tem um grande investidor aqui, o quão importante, valoroso e confiável é o mercado de saúde suplementar. Então, me parece bastante adequado manter a estabilidade regulatória. Outra questão, só para finalizar, as health techs, atualmente, até 2021 foram 344 bilhões, já está previsto que até 2025 serão 680 bilhões de investimentos em health techs, todos em atendimento de saúde, e já são 1.158 até 2021, já deve ter muito mais, e falando só sobre saúde. Então, esse é o mercado hoje que a gente chama, muitos deles, mas a maioria de mercados não regulados, ou que prestam serviço para mercados regulados. Então, algumas perguntas eu sempre faço, para mim, que não é uma coisa simples.
Como atender a todos, sem necessariamente dar tudo? Então, o uso racional da tecnologia, o uso racional dos atendimentos é importante. Até quando nós teremos grandes empresas patrocinando os planos? Lembra que nós estamos hoje num sistema de automedicação, onde 91% dos brasileiros estão se automedicando. Estamos com uma questão, uma evolução importante das clínicas populares e atendimentos empresariais, microatendimentos empresariais e também a telemedicina. 50 milhões de brasileiros estão na informalidade. O empreendedorismo é a palavra do jovem. Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ser um empreendedor. Então, até quando nós teremos grandes empresas patrocinando os planos? E a tecnologia, que nós brigamos tanto, a tecnologia em que nós tanto tem intervido no sistema regulatório, até quanto ela é verdadeiramente disruptiva? Até quanto ela é verdadeiramente incremental? Isso são perguntas importantes. E é por isso que o sistema de avaliação, de análise de tecnologia em saúde da Agência Nacional Suplementar, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, vem se aprimorando e dando uma resposta muito positiva. Basta acompanhar todas as análises técnicas que são feitas. E Gustavo trouxe uma informação importante. Não existe incorporação no mundo que seja feita em 6 meses. Cada vez mais complexas, cada vez com moléculas diversas, não existe nenhuma incorporadora no mundo que faça isso em 6 meses. Está sendo feito no Brasil, e às vezes o oncológico passou para 4 meses, falávamos disso hoje na hora do almoço. Então, até quando isso vai manter a qualidade? Muito obrigado, desculpa passar muito do tempo, eu fico à disposição.